Honrar a Deus não é simplesmente falar, é um ato que vem de dentro para fora. É um ato que nasce dentro do nosso coração. Eu poderia citar, e gostaria de citar nessa tarde, algumas definições de honra. Honra é respeitar. Eu percebo que num mundo de tanta popularidade, de tanta mudança, de tantas informações, parece-me que muitos de nós deixamos de respeitar a presença de Deus. Parece-me que Deus é mais um entre nós. Parece-me até que Deus é uma pessoa que nós podemos nos relacionar e tratá-lo de qualquer forma. Isso porque nós perdemos o respeito para com Deus. Perdemos também o entendimento de magnificá-lo, de entender que Deus é santo, é eterno. A honra também é um ato de vangloriar o caráter e a conquista de algumas pessoas, elevar, promover, encorajar, dar valor. Eu gostaria de fazer-lhes uma pergunta: qual o valor, qual o respeito, ou como você tem honrado a Deus? Como você tem olhado para Deus nesses dias e nesse tempo de tanta libertinagem? Paulo diz: vós fostes chamados à liberdade. Então, se nós fomos chamados à liberdade, nós temos o entendimento que um dia nós éramos escravos, nós estávamos presos, mas Deus, através do sacrifício do seu Filho, Jesus, Ele pagou o alto preço por nós, ali na cruz do Calvário, e hoje, eu e você, nós somos livres para adorar o Senhor. Mas não useis, porém, da liberdade para dar lugar à carne. Há 3 frases muito comuns, já falei inúmeras vezes aqui nesse lugar, que eu aprendi com o meu cunhado, que também é pastor, e elas dizem exatamente assim: é nada demais. É nada demais. Também você é muito conservador. É nada demais. Isso é besteira. Uma outra é: tem nada a ver. Também você quer espiritualizar demais. Tem nada a ver. Isso é bobagem, isso é coisa da sua cabeça. De forma que eu vejo hoje uma multidão caminhando dentro das igrejas, ouvindo mensagens, dia após dia, textos bíblicos impressos em suas camisas, nos seus carros, frases em suas redes sociais, mas caminhando a passos largos para o inferno. Crentes dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas estão caminhando a passos largos para uma eternidade sem Cristo. E me lembra muito a vida de Judas, que andou com Jesus. Então, andar com Jesus, irmão, não é o suficiente. Não, pastor, não. Você tem que convidar Jesus para habitar em você. Porque Judas andou com Jesus, Judas presenciou milagres. Pastor, eu tenho visto milagres. Milagres, muitos daqueles dias vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu curei. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Mas eu sentei na mesa, eu estava lá, eu fazia parte da liderança. Judas também fazia parte. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas Judas tinha um cargo de muita responsabilidade. Judas era aquele que guardava, tomava conta das finanças. Então eu entendo que estar junto, que andar com Ele, presenciar milagres, sentar à mesa, não nos credibiliza, não nos dá como é que eu posso dizer, o voucher, o passaporte para a eternidade. Então eu preciso entender que nesses dias, sabe, de tanta coisa que se tornou comum, pecado já não é mais pecado, a mentira já não é mais mentira, parece que falar a verdade é que é pecado. Ser honesto é uma coisa inusitada, é uma coisa de um outro planeta.
Andar em santidade, então, é careta. Então eu vejo dentro das igrejas as pessoas com comportamentos pífios, palavras, sabe, Mateus, até que endeusam a pessoa de Deus, mas com atitudes que o entristecem profundamente. Comportamentos que não são alinhados com a sua palavra. Há uma dualidade, há um comportamento no falar e um comportamento no viver, em atitudes. Então eu preciso entender que eu não posso viver. A Bíblia diz que na mesma fonte não pode jorrar dois tipos de águas. Ou é uma água salgada, ou é doce. Mas a verdade é que as pessoas estão arrumando um jeitinho, um método, um caminho, uma forma de dizer que servem a Deus, continuando com a mesma vida, o mesmo comportamento. E não tem como, irmãos. Você está enganando exclusivamente a você mesmo. Você está perdendo o seu tempo, dizendo que adora, que o ama, que o honra, mas a sua atitude ou as suas atitudes não glorificam a Deus. É tempo de, como igreja, nos posicionarmos. É tempo de nos colocarmos como aqueles que verdadeiramente honram o Senhor, não com palavras. Esse povo me honra com palavras, mas o vosso coração. E deixa eu te falar, uma coisa que Deus atenta é o coração, irmão. Uma coisa que eu e você, nós não podemos prescrutar, entender, discernir, mas Deus conhece. Deus prescruta o mais íntimo do nosso ser. Deus sabe quando há verdadeira adoração. Deus sabe quando há verdadeiro amor por Ele, quando há uma verdadeira honra. Mas nós julgamos honrar a Deus com a nossa fala ou simplesmente com as nossas atividades. E Deus, nesse texto de Isaías, Ele diz: olha, esse povo me honra com os lábios, mas eu que sondo o coração, vejo que esse coração está cheio de maldade. Abra sua Bíblia, por favor, ainda no Evangelho de Lucas, que eu queria colocar com um texto que vai abalizar, vai fundamentar a palavra do profeta Isaías, nesse capítulo que nós lemos há pouco. Lucas 7, do versículos 1 ao versículo 10. E vou já deixar uma pergunta, para você guardar e no final você responder, não para mim, mas para o Senhor. Você tem honrado a Deus? Vou perguntar novamente. Você tem honrado a Deus? Eu acho que parece ser uma pergunta muito simples, mas talvez, se você e eu nós pararmos para refletirmos um pouco, vai requerer muito. Fico imaginando quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E de forma muito rápida, porque era comum dar respostas. É comum dar resposta. Se eu perguntar, você ama a Deus? Claro que você vai dizer, eu amo a Deus. É uma resposta muito rápida. É uma resposta que já está na ponta da nossa língua. Você ama o Senhor? Claro que eu amo o Senhor. Aí Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde agora de forma mais compassada: sim, eu amo. Agora Jesus não pergunta a Pedro, Jesus vai no coração de Pedro. Porque era fácil falar. Pedro estava fugindo do seu chamado. Pedro queria viver uma vida como outrora. E Jesus pergunta para Pedro agora pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Mas ele agora não pergunta, querendo ouvir uma voz dos seus lábios. O que Jesus estava sondando agora era o coração de Pedro. E Jesus não queria ouvir uma voz. Jesus queria uma resposta da alma. Por isso que Pedro vai curvar a sua cabeça e vai dizer: Senhor, tu sabes. Então não basta palavras, ou não bastam palavras, tem que haver verdade da alma. Eu vou fazer novamente essa pergunta: você tem honrado ao Senhor? Você honra ao Senhor? Ou a sua honra ao Senhor é apenas de lábios? Como está a sua vida? Como está o seu viver diário? Como você tem vivido? Por onde você tem andado? Como está o seu comportamento diante de Deus? Como está sua vida diante do Senhor? Talvez
O Senhor esteja dizendo para mim e para você: eu não suporto mais esse modelo de vida que você diz ter de santidade para me adorar. Eu não suporto mais as vossas orações, os vossos clamores, os vossos sacrifícios, as vossas ofertas. Não, as vossas rotinas eu não suporto mais. Tudo cheira mal. E deixa eu te falar, o que cheira mal diante de Deus é pecado. E quando Deus diz assim, eu não suporto, cheira mal, é porque há uma superficialidade, há algo que nós estamos querendo, sabe, mostrar para Deus, quando na verdade Deus é aquele que sonda o coração. E esse texto que nós vamos ler agora de Lucas 7, vai fazer você entender que Deus é o Deus que sonda o coração, principalmente na questão da honra. Até o versículo 10, Lucas 7, versículos 1 em diante, diz o seguinte: ali estava, tendo terminado de dizer tudo isto ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, prestem bem atenção à leitura. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte. Então, estava um homem naquela cidade, em Cafarnaum, muito doente, quase morrendo, a quem o Senhor estimava muito, ou seja, ele tinha um governo sobre ele, ele tinha um centurião sobre ele. O centurião era um chefe de 100 soldados, por isso que ele era chamado de centurião. E eu fico imaginando, nessa multidão de 100, tinha um servo que estava muito, muito, muito doente. E não era uma doença qualquer, ele estava quase indo à morte. Este ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus então foi com eles. Já estava perto da casa quando, veja, o chefe da centúria mandou os seus servos falar com Jesus. E aí esses servos vão conversar com Jesus, e Jesus vai atender o pedido desses servos. E ele vai em direção à casa do centurião para que o seu servo fosse o quê? Curado. Quando Jesus então foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. E aí eu começo a entender a questão da honra. Quando esse homem, deixa o texto parado por favor, quando ele diz assim: eu não sou digno de receber debaixo, ou seja, na minha casa. Eu não sou digno que você entre na minha casa, porque ele entendia a santidade de Jesus. Então quem entende a santidade de Jesus não vive de qualquer jeito. Quando Safira e Ananias conversaram, elaboraram um plano de mentirem diante do sacerdote, do apóstolo, de dizerem que tinham vendido uma propriedade por X, e na verdade combinaram dizendo que tinham vendido por menos X. E quando eles se apresentaram, eles foram o quê? Fulminados. Porque na presença de Deus há santidade. Na verdade eu vou mais além, não há santidade na presença de Deus, Deus é santo. Deus é santo. É necessário que aquele que se aproxime dele creia. Então este homem, ele já começa a crer, dizendo: não, eu não sou digno de receber aquele que é santo na minha casa. Eu sou centurião, eu sou chefe de 100 homens, eu governo sobre 100 pessoas, eu tenho autoridade sobre 100 pessoas, e agora Jesus está dizendo que vai vir na minha casa. E Jesus não faz abstinência, Jesus não trata com indiferença a casa rica ou a casa pobre. Jesus quer entrar em qualquer casa. A questão é: quanto você está disposto a abrir a porta para ele entrar? Lá em Apocalipse ele diz assim: estou à tua porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta é um ato de dizer: pode entrar, você é bem-vindo. E quando eu digo você é bem-vindo, eu estou dizendo: entre Jesus e faça da sua
Coloque a minha casa em ordem. E quando Jesus começa a colocar a casa em ordem, algumas coisas que estão fora do lugar, que precisam ser removidas, vai doer. Vai doer. Tem coisas na nossa casa, eu estou falando de casa literalmente agora, casa construída de alvenaria, algumas têm outro tipo de produto, mas casa, eu estou falando de casa de forma literal, né? Tem algumas coisas na nossa casa, alguns objetos que nós adquirimos, que nos traz assim uma paixão por eles, sim ou não? Se eu perguntasse, Everton, qual objeto da sua casa que você tem um carinho especial? Se eu perguntasse a Eduarda, a esposa do Everton, ela ia dizer que era o fogão, porque ela ama cozinhar. Vamos nos juntar, vamos dar um fogão top a Eduarda. Mas vamos lá. Tem alguns móveis ou algum móvel que você tem um apreço maior. Tem a mesa, tem o estofado, tem as cadeiras, tem a geladeira, mas tem algo na sua casa que você tem um carinho maior. Imagina alguém chega na tua casa e fala assim: nós vamos remover isso aqui, nós vamos tirar essa coisa do lugar. Talvez você não fosse gostar muito. Quem está mexendo com algo que você gosta, talvez você teve um sacrifício maior para adquirir, para comprar aquele bem, e você talvez não fosse gostar, mas você na verdade não sabe que aquilo ali está sendo removido para que algo melhor entre. A questão é que nós criamos tanto apego que não deixamos Jesus entrar. E às vezes quando dizemos que Ele pode entrar, Ele começa a tirar algo que nós temos paixões, sabe? A gente começa a dizer: não, Jesus, aí não mexe aí não. Essa área agora não. Não, Jesus, não mexe nisso não, porque isso é algo que eu tenho muito apreço. Não, Jesus, isso aqui é meu escondidinho. Sabe, isso aqui é algo que essa gaveta, esse armário, esse ambiente, esse cômodo, você não pode entrar. Porque se ele entrar, certamente vai dar de cara com coisas que estão erradas, que para você já está tão bem, que você diz: tem nada a ver, é nada demais. Ou até mesmo a terceira frase: todo mundo faz. Todo mundo tem isso em casa, todo mundo tem esse modelo de vida, todo mundo vive dessa forma, todo mundo pratica isso, todo mundo faz, isso não é nada demais. Eu vejo pessoas até em cima do altar, que quando termina, elas fazem também, elas praticam também. Eu vejo pregadores famosos, eu vejo cantores, eu vejo tantas pessoas fazendo, então isso não é nada demais, tem nada a ver, todo mundo faz, e agora o pastor vem falando que eu não posso fazer isso, e aí eu escolho fazer o quê? Me mudar. Porque quando algo me incomoda, eu não consigo me encaixar da forma que eu quero, o que é que eu faço? Eu me mudo. É mais fácil. Em vez de me submeter a um processo de mudança e de transformação, ou eu quero mudar o lugar, ou eu me mudo daquele lugar. Porque o processo de mudança dói. O processo de transformação dói. E nem todo mundo está disposto. Nem todo mundo está disposto a submeter o processo, pagar o preço, ver algumas coisas sendo removidas, retiradas. Por isso que elas brigam com Jesus, elas conflitam, elas não querem caminhar com Jesus, até porque caminhar com Jesus também requer renúncia. E essa renúncia é você sair do governo para Jesus governar. Essa renúncia não é nada sobre você, é sobre Ele, é do jeito dele, da forma dele, no tempo dele, da maneira dele, é do jeito que Ele quer, e não da forma que você quer, estabeleceu, procurou, projetou, deseja que seja. E Ele diz: o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você vai entender, só simplesmente deixa eu remover as coisas do lugar. Porque isso que você criou uma paixão, ou esse lugar, essa pessoa, esse sistema, esse ambiente que você criou essa paixão, não está lhe fazendo bem. Ou até lhe faça bem, só que você está amando mais essa pessoa, esse lugar, esse ambiente do que a mim. E quando o nosso coração está dividido, aí Deus não habita, porque Deus não habita no meio da divisão. Eu creio que Deus não provou Abraão. Por que, pastor, Deus não provou Abraão? Porque Deus conhecia o coração de Abraão. Porque Deus queria revelar o coração de Abraão para o diabo, mostrar que ainda existe na terra, em meio a tantas ofertas, tanto liberalismo,
existem homens que não se curvam. Senhor, leva Abraão para oferecer o seu filho. Era o filho que ele amava, sim ou não? Ele tinha 2 filhos, mas esse era o filho da promessa. Só que o coração de Abraão não poderia amar mais a Isaac do que o próprio Senhor. O coração de Abraão tinha que estar alinhado com Deus, porque quando seu coração está alinhado com Deus, você tem tudo de Deus. Mas quando o seu coração divide, Deus se ausenta da sua vida, e você é governado agora pelos seus anseios e desejos. Então esse homem vai dizer: Senhor, eu não sou digno. E tem muita gente hoje, muito cristão, se julgando ser digno. Deus fala comigo, Deus me usa, Deus é comigo, o Senhor abriu a porta. Será que foi Deus? Será que é o Senhor que está fazendo? Será que foi o Senhor que deu? Tem muita gente se julgando, sabe, ser digno. Esse homem era chefe de uma centúria, era um centurião, ele tinha autoridade, e o texto vai expressar isso. E ele vai reconhecer: Senhor, eu não sou digno. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz assim: examine-se o homem, pois a si mesmo. Você já parou para olhar para dentro de você como está a sua vida? Você já parou para olhar dentro de você como você está vivendo? Ah, pastor, mas é desse jeito, Deus falou comigo. Será que é isso? Será que é isso mesmo que Deus quer que você faça, que você viva? Irmãos, de verdade, eu vejo o evangelho tão fácil, tão acessível, tão frágil e tão distante de Deus, sendo pregado todos os dias. Um evangelho onde você vem como está e permanece da mesma forma. Evangelho, deixa eu te falar, irmão, não é uma afronta. Evangelho é renúncia e confronto. Se você não renuncia, não é evangelho. Pode ser qualquer outra coisa, menos evangelho. É balela, é ilusão, é conversa fiada. Não é evangelho. Esse evangelho onde eu vivo de forma pecadora, onde eu sou um pecador e continuo da mesma forma, não é evangelho. É qualquer outra coisa menos o evangelho de Cristo. Pode ser o evangelho segundo João, José, Antônio, Severino. Eu não vou citar nomes de autores de livros de algumas religiões, mas não é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo é renunciar. A Bíblia diz que Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, querido. Você está entendendo isso? Você tem se esvaziado de você, ou você tem, com a sua arrogância, prepotência de: não, eu quero assim, eu faço assim, é do meu jeito, eu decidi. Quem sou eu para decidir? Quem é você? Quem somos nós para decidir, irmão? Quando na verdade nossa oração deveria ser: Senhor, mostra-nos uma direção. Que caminho devo seguir? O que devo fazer? Porque eu quero te honrar, Senhor. Eu quero andar conforme a sua vontade. Já não mais vivo eu, irmão. Se já não mais vivo eu, quem que vive em mim? Cristo. Agora eu pergunto: se Cristo vive em mim, por que eu continuo do mesmo jeito? Se Cristo vive em mim, por que a minha vida não muda? Porque eu vejo cristãos com pornofonias. Eu vejo cristãos, só na cachaça. Irmão, que cristão é esse? Não, mas Jesus disse: vinde como estás. Não é embriagados e permaneça, não. Vinde como estás, cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, pastor, não tem nada demais, é só uma puladinha de cerca, é só um beijinho, é só um namorinho. Errado, pecado. Deus não suporta pecado. Deus é santo. E quando você vive em pecado e continua dentro da igreja, você está dizendo: eu sou digno de viver da forma que eu escolhi. Aí Jesus vai caminhando para a casa do centurião. Ele manda um recado. Olha o texto. Jesus então foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigo dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu. Cara, você já parou para pensar quem é Deus? Você já parou para pensar quem é Jesus?
Ou simplesmente Jesus é um personagem de um filme que fez alguns milagres e veio um grande profeta? Não, deixa eu te falar. Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que faz paralítico andar, cego ver, morto ressuscitar. Mas sobretudo, Ele é aquele que vai voltar para buscar e levar para a eternidade a sua igreja, a sua noiva santa, que foi lavada, comprada e remida pelo seu sangue. Não é uma figurinha em que eu venho aqui simplesmente, Jesus, eu te amo e vou embora e continuo do mesmo jeito. Não, eu preciso começar a mudar, entender quem eu sou em Cristo. Pessoas ignorantes, arrogantes, mal com a vida, pessoas mentirosas, pessoas, sabe, enganadoras, cheias de safadeza, pessoas que estão na prostituição, no adultério, pessoas que estão vivendo vida de farsa. Ei, Jesus está vendo, e você e eu vamos um dia prestar contas. Que modelo de cristianismo é esse que eu estou vivendo? Que Deus é esse? Deixa eu te falar, os anjos cantam: Santo, Santo, Santo. Talvez seja até entediante você ficar repetindo: Santo, Santo, Santo. É porque eu e você, nós não entendemos quem Ele é. Porque no dia em que nós entendermos quem Deus é, era para nós entrarmos de joelhos nesse lugar, entrar por essas portas com salmos, hinos, cantos, louvores ao nosso Deus, declarando que Ele é santo, Ele é o Senhor. Sabe, aonde eu for, declarar que Deus é santo. A minha vida onde eu estiver, declarar a santidade de Deus. Como um bom perfume, eu preciso aonde chegar, fazer com que esse perfume se propague. Mas eu declaro que Ele é santo, só com os meus lábios, mas meu coração está cheio de ira, dissensão, contenda, porfia, peleja, ciúme, prostituição, adultério, mentira, engano. É tanta coisa. As obras da carne, você já viu a lista das obras da carne? São enormes. Porque o que? Eu tornei a presença de Deus comum. Eu estou tratando Deus como se Deus fosse qualquer pessoa. O centurião nunca tinha recebido Jesus na sua casa. E Jesus não se negou a entrar na casa dele. Mas ele, entendendo quem ele era e quem Jesus é, ele se posicionou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nessa noite, nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Sair dessa brincadeira de evangelho. Talvez seja a hora de fecharmos as nossas bocas e rasgarmos nosso coração diante do Senhor. Achegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu me achegarei a vós. A questão é que nós estamos olhando para Deus como se Deus fosse nosso amiguinho, nosso coleguinha. E Deus é santo, santo, santo. Então Ele vai dizer: olha, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu. Então o que é que Ele está dizendo aí? Eu sei quem eu sou. Eu sou cego, pobre, nu e miserável. Ele está reconhecendo: eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. Continua. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Veja que Ele não foi ao encontro de Jesus. Ele mandou o quê? Servos. Basta que digas o quê? Uma palavra. Então Ele vai dizer: eu não sou digno, eu sou cego, pobre, nu e miserável. O Senhor é santo. Por isso eu não fui à sua presença, porque eu não sou digno de ir até você, até o Senhor. Mas também não sou nem digno de receber em minha casa. Mas eu mandei alguns dos meus servos para ir ter contigo, porque eu creio que basta uma palavra tua. Quando Elias confrontou os profetas de Baal começaram a gritar, clamando a Baal, e eles se retalhavam, eles se cortavam, e toda hora eles clamavam e nada acontecia. Nada acontecia. E o tempo foi passando e não caiu fogo, não teve resposta. Baal não respondeu. Elias vai, tira toda a sujeira do altar, joga tudo fora. Senhor, limpa a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Tem coisa que é você que tem que deixar. Isso tem a ver com atitudes, iniciativas. Porque eu honro ao Senhor, então eu deixo aquilo que não serve para Deus. Atitude. Aí você quer que Deus faça coisas que você tem que fazer. Sabe, quem tem que abandonar o pecado é você. Não, quando Deus me der força, quando Deus quiser, eu vou me encontrar com Ele. Eu vou aceitar Jesus. Deus quer toda hora, irmão. A questão é que as suas escolhas estão levando você a lugares errados.
Você tem que se posicionar. E ele vai dizer: olha, eu não sou digno. Os profetas de Baal estavam lá se retalhando e nada aconteceu. Aí Elias vai lá, manda limpar o altar, limpa o todo o altar, manda cavar em volta do altar, coloca o sacrifício lá. Ele foi orar ao Senhor. O Senhor responde com fogo, para que ele saiba que existe Deus. Aleluia. Enquanto ele orava, o que aconteceu? O fogo desceu. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa de porta-voz. Sabe, o centurião mandou os servos. Irmão, Jesus não queria curar o servo do centurião. Todo mundo se atém ao milagre do servo ser curado, e é lindo isso. Mas o que na verdade Jesus queria era salvar o centurião, irmão. O maior milagre não foi curar o servo, foi salvar o centurião, irmão. Porque o centurião estava entendendo quem era Jesus. Ele vai dizer: eu não sou digno de te receber na minha casa, por isso eu te mandei alguns servos, mas basta uma palavra tua e o meu servo ficará o quê? Curado. Então Jesus, a intenção de Jesus ir na casa do centurião não era para curar o servo, mas era para encontrar-se com o centurião. Agora eu vou dizer aquilo que está faltando na mensagem hoje. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: olha, não é sobre cura, é sobre salvação. Você está entendendo isso? Talvez você veja aqui nessa noite atrás de uma cura, que na verdade você precisa não é de uma cura. E talvez sim, talvez não, sim, mas não é a cura do corpo, é a cura da alma. Jesus quer curar você nessa noite. Jesus quer restaurar você nessa noite. Jesus quer quebrar as cadeias. A Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus quer tirar o fardo de pecado que há sobre a sua vida. Jesus quer mudar a sua perspectiva. Jesus quer mudar o seu coração. Jesus quer mudar o seu entendimento. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer tirar as coisas do lugar. Ele quer colocar as coisas no lugar certo. Ele quer transformar você, para que você possa entender quem Ele é. Ele quer transformar a sua vida nessa noite. Continua o texto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Ele era chefe de uma centúria. E digo a um: vá, e ele faz o quê? Ele sabia o que era autoridade, irmão. Ele sabia que tinha pessoas debaixo da autoridade dele. E quando ele dava o comando: vá, ele vai. A outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Eu sei o que é autoridade, Jesus. E eu sei que você tem autoridade. A minha autoridade não pode curá-lo, mas a tua autoridade sobrepõe a minha. Eu tenho homens, eu tenho uma centúria sobre o meu comando, mas de nada serve. Eu sei o que é autoridade, e eu sei que se você usar a sua, Jesus, vai mudar a vida dele. Então ele estava dizendo: eu confio na sua palavra liberada. Irmãos, quantas palavras são liberadas em cima desse púlpito? Quantas quartas-feiras, quantos domingos nós estamos aqui liberando palavras de Deus sobre a sua vida, irmão? Você precisa se apropriar mais, não daquilo que simplesmente falamos, mas você precisa se apropriar daquilo que a Bíblia diz. Porque na hora que você se apropriar do que a Bíblia diz, de autoridade do Senhor Jesus sobre a sua vida, a Bíblia diz que sobre a nossa vida não vale encantamento. Sobre a nossa vida está a mão poderosa do Senhor, irmão. Ah, será que vai dar certo? A fulano está com o olho grande, irmão. Ele pode ter um olho de tandera, como diz aí. Ele pode ter um olho do tamanho do sei lá o que é. Não me interessa. Sobre a minha vida não vale encantamento, querido. O Senhor peleja por mim. O Senhor é comigo por onde quer que eu ande. Então eu não tenho que temer a nada. Mas fulano tem inveja, fulano tem sim um problema dele, que ele tem um encontro com Jesus urgentemente. Porque sobre a minha vida está a mão poderosa do Senhor, irmão. Então eu preciso entender isso, que Deus é comigo, a autoridade do Senhor está sobre a minha vida. Ah, mas os demônios vão me atacar. Pode vir, porque o Senhor é meu escudo e minha fortaleza. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos ao meu respeito. Entendeu isso, irmão?
Mas pastor, ele é macumbeiro, ele pode ser macumbeiro, bucumbeiro, ele pode ser o que for. Sobre mim, sobre a minha casa está a mão poderosa do Senhor. Então tem autoridade dos céus estabelecendo. Satanás disse: eu vou matar Jó, eu vou acabar com a vida de Jó. Ele estava pedindo a quem? Ele queria matar Jó, sim ou não? Sim ou não? Por que ele não matou? Por que ele não matou, igreja? Porque Deus disse não. Ou você acha que são as suas habilidades? Ou você acha que é o seu conhecimento? Sabe por que Satanás não esmagou você ainda? Porque Deus disse não. Não toca. E se tocar, eu estou autorizando, vai e faz só isso. Aí você vai reclamar: Senhor, mas por que isso? Não, porque eu faço hoje, você não sabe. Fica quietinho, fica só quietinho. Amanhã você vai entender o que eu estou fazendo. Você está entendendo, irmão? Então, entenda que Deus é Senhor, que sobre Ele está todo o poder. Ele tem todo o poder, Ele é Senhor, Ele tem toda a autoridade. Basta uma palavra dEle e os montes se removerão, irmãos. Então por que temer, por que duvidar? Pedro estava no barco, querido, você já ouviu essa mensagem várias vezes. Jesus deu só uma palavra, disse: vem. Esse homem aqui, esse centurião, ele estava vivendo debaixo dessa palavra, ele estava esperando uma palavra. Você não precisa vir, Jesus, porque eu tenho servos à minha disposição, debaixo da minha autoridade. Eu digo a ele: vai, e ele vai. Vem, e ele vem. Basta uma palavra tua. Quantos estão precisando de uma palavra de Deus essa noite, irmão? Aleluia, Deus. Você pode baixar a sua cabeça, por favor? Senhor, essas pessoas declararam que precisam apenas de uma palavra, Senhor. Senhor, que essa palavra de ordem, de autoridade seja liberada sobre a vida deles, Pai. E que eles vivam na terra todas as maravilhas que o Senhor dos céus já liberou sobre eles. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite, Senhor, haja encontros contigo profundos. Sim, que haja abandono de pecados, Pai. Haja desprezo, Pai. Essa coisa de relativizar a Tua presença seja jogada nas profundezas do abismo, Pai, em nome de Jesus. Entendamos que o Senhor é santo e que o Senhor dos céus libere apenas uma palavra e vidas inteiras sejam transformadas, em nome de Jesus. Continua no texto. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram um servo doente restabelecido. Então, depois daquela palavra, daquela atitude, eles tiveram suas vidas, o servo teve a sua vida transformada. Aquele que expressou a sua fé pela sua honra, ele valorizou, ele entendeu quem é Jesus. Quando nós expressamos a nossa fé em Jesus, nós estamos honrando a Jesus. E quando nós honramos ao Senhor, quando nós honramos ao Senhor Jesus, há um milagre sendo liberado sobre nossas vidas, irmão. Quantos querem um milagre de Deus sobre as suas vidas, irmão? Honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Lá em Provérbios diz: honre ao Senhor. Sabe, eu preciso honrar ao Senhor. Quando eu honro ao Senhor, algumas coisas acontecem na minha vida. Primeiro, quando eu ando em honra, eu magnifico o poder da palavra de Deus. Estou dizendo que a palavra de Deus tem poder sobre a minha vida. Como é que a palavra de Deus vai ter poder sobre a sua vida se você anda em desonra? Se você não tem andado em dignidade diante de Deus? Mas quando eu ando em honra diante de Deus, eu estou magnificando o poder de Deus sobre a minha vida. Amém? Eu estou pronto para receber uma palavra que vai me honrar. Fala para o irmão do teu lado: Deus promove aqueles que o honram. Quando você honra o Senhor dos céus, Deus faz milagres.
Veja que aquele homem, ele honrou ao Senhor, entendendo quem ele era, quem era Deus. Ele começa a dizer: Senhor, basta uma palavra tua. E o que aconteceu? Quando os seus servos voltaram para casa, como é que estava aquele servo? Curado. Deus salva a minha família. Não vai salvar, irmão, porque você tem andado em desonra. Será que a sua família tem visto Cristo em você? Deus, aquele meu trabalho está o inferno. Talvez o diabo seja você, porque você nem glorifica a Deus, e ele envergonha dizendo ser servo de Deus. Você precisa se posicionar, irmão. Quando você se posiciona, sabe, na cultura da honra para com o Senhor, a palavra de Deus abre, sabe, um caminho dos céus, uma conexão sobre a terra, trazendo um milagre de Deus sobre as nossas vidas, irmão. Deus, eu preciso de um milagre. Aprendemos a cantar: Mestre, eu preciso de um milagre, né? A gente canta, a gente adora, a gente faz, não, só de lábios, mas não anda em honra, não honra o Senhor. Quando você faz isso, você entende quem você é e quem Deus é. Uau, você vai dizer: Senhor, basta uma palavra tua. As portas estão fechadas. Fala para a pessoa assim: Deus não quer que você seja envergonhado. Deus não quer te envergonhar, meu irmão. E por que você está sendo envergonhado? Por que você está servindo de chacota, de vergonha? Tem alguma coisa errada. Talvez você não tenha honrado o Senhor. Mas quando você honra o Senhor, irmão, no meio do deserto você floresce. Quando você honra o Senhor, você atrai o poder da liberação da palavra de Deus sobre a sua vida. Ainda que 1000 se levantem ao teu lado, 10.000 à tua direita, eles vão cair do mesmo jeito. O Senhor, deixa eu te falar, irmão, olha para o irmão e diz assim: Deus preparou uma mesa para você, meu irmão, na presença dos teus inimigos. Ele já ungiu a tua cabeça com óleo e o teu cálice transborda, irmão. Então, por favor, ande em honra diante do Senhor. Honre ao Senhor. A honra, ela atrai o favor de Deus e os milagres acontecem. Quantos querem o favor de Deus na sua vida, irmão? Quantos querem o milagre de Deus sobre a sua vida? Andem em honra. Honre ao Senhor, não sair, não retornar, não deitar e não levantar. Honre ao Senhor, para que seus filhos vejam a honra. Vejam você honrando ao Senhor. Seus funcionários vejam você honrando ao Senhor. O seu patrão veja você honrando ao Senhor. Os seus colegas da escola vejam você honrando ao Senhor. Irmãos, talvez, se o pastor fosse em algumas escolas, visitar alguns irmãos que estudam. Quem estuda aqui, levante a mão. Quem estuda aqui, faculdade? Amém, glória a Deus. Imagina eu ir lá fazer uma visita na sua sala de aula, o seu momento de intervalo, para saber como é você. Talvez, se o pastor parasse um pouquinho para conversar com seus pais, o que eles diriam? O que eles falariam a seu respeito? Hein? Qual a informação que eles dariam? Será que você teria vergonha? Ou na frente do pastor você ia dizer: papai e mamãe, parem de falar? Hein? Será que se o pastor resolvesse um dia tomar um cafezinho na empresa onde você trabalha, talvez ir ali na Total Line, comprar um ar-condicionado, tomar um cafezinho? Quem é Rafael da Total Line? Porque aqui Rafael é bênção, irmão. Inclusive é o tesoureiro agora, tá? Amém? Mas eu quero saber como é Rafael lá. Porque ser santo no meio dos santos, todo mundo é santo. Eu quero ver você fazer a diferença no meio de pecadores, irmão. Quem é você quando o teu pastor não te vê? Quem é você quando a sua liderança não vê você? Será que os seus pais falariam bem de você? Será que o seu patrão falaria bem de você? Será que os seus colegas de escola, no seu intervalo de escola, de aula, falariam bem de você? Imagina aquela mãe ou aquele pai que vai buscar o filho na aula e chega um pouquinho mais cedo e fica olhando.
Será que iria sair dali? Será que iria sair dali alegre? Ou sairia dali envergonhado? Quem é você quando a igreja não vê você? Será que você tem sido igreja onde você está plantado? Quer o milagre, quer o favor, mas não testifica de Deus nos seus negócios. Não testifica de Deus no seu trabalho. Não testifica de Deus na sua casa. Quem é você com a sua esposa? Quem é você com o seu marido? Quem é você com os seus filhos? Quem é você com os seus pais? Será que você tem honrado ao Senhor? Mas na igreja nós somos lindos. Na igreja nós somos santos. É a roupa de ver Deus. De domingo nós vestimos. É uma santidade nos nossos lábios. É um favor para com os outros. Mas em casa, meu Deus, verdadeiros cavalos, jumento, ignorante com os filhos, com a esposa. A mulher maltrata o marido, sabe? É uma atitude horrível, feia. Que honra é essa, irmãos? Será que Deus tem prazer de entrar na sua casa? Ainda que Ele bata a porta e você o convide, será que Ele tem prazer de ficar na sua casa? Se eu mandasse uma carta para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu chefe, para o seu marido ou sua esposa, ou seus filhos, fale-me um pouco quem é fulano. Qual seria o relatório que os seus pais, seu marido, esposa, qual seria o relatório que os seus filhos ou seu chefe me daria? Ou seus colegas de trabalho me dariam acerca de você? Olha para a pessoa do lado e diz: ei, essa é a noite de você jogar fora essa capa, irmão. Essa vozinha tão linda, esse gestinho tão meigo, mas tão mentiroso, tão superficial, que ama, que adora, que honra o Senhor, mas honra simplesmente de lábios, mas o coração está longe do Senhor. É hora, o Senhor diz: achegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque um dia o Senhor estará longe e não haverá mais como entrar. Eu conversava com alguém essa semana e dizia o seguinte: vez por outra eu fico imaginando o desespero daqueles moradores ali, quando Noé entrou da arca com a sua família e a arca se fechou, e os níveis, as águas começaram a ficar chuvas torrenciais, os níveis das águas começaram a elevar. O desespero começou a tomar conta, aquelas pessoas batendo na porta da arca. E eu fiquei pensando: que Deus é esse que não abria a porta da arca? Porque nós relativizamos Deus, Deus de amor. Deus de amor. Deixa eu te falar, igreja. Guarda bem isso, por favor. Olha para a pessoa, para ela não esquecer. Olha para a pessoa, olha nos olhos dela, com muito carinho e respeito. Diga assim: esse Deus de amor que as igrejas estão pregando por aí, é o Deus também de justiça, que não está sendo pregado. Mas pastor, será que Deus não teve compaixão, Everton? Será que Deus não viu aquela multidão morrendo? Te dei tempo de se arrepender, não te arrependeste. Te dei tempo para você já chegar e você não quis. Eu o tempo todo bati na tua porta e você não abriu. Eu o tempo todo te instruí, o tempo todo eu falei contigo, mas você não ouviu a minha voz. E ainda quando ouviu, você não permitiu que descesse ao seu coração. E você continuou me adorando com os lábios, mas o seu coração continuou longe de mim. Eu sou o Deus de amor, mas eu também sou o Deus de justiça. A honra atrai o favor de Deus e faz com que milagres aconteçam. Olha para o irmão, se você se posicionar, fala assim: se você se posicionar em Deus, numa atitude de honra, honrando, você vai viver milagres maravilhosos da parte de Deus sobre a sua vida. Quando nós nos aproximamos de Deus em honra, nós atraímos o poder de Deus sobre a nossa vida. Olha o que o chefe do centurião disse: basta uma palavra tua. Não precisa de muita coisa. Jesus, vem cá na minha casa. Vamos dar 7 voltas. Vamos orar. Vamos fazer uma corrente de oração. Não.
Basta uma palavra tua. É só uma palavra. Eu lembro-me de uma ocasião na minha vida. Estou terminando, igreja. Faltam 2 horas só. Amém? Tá mentindo, né? Doido pra ir pra casa. É domingo. Eu lembro de uma ocasião da minha vida. Estou brincando, tá, irmãos? Eu lembro de uma ocasião da minha vida que a coisa estava tão ruim, irmão. A situação estava tão apertada, tão difícil, que se eu contasse para o carroceiro a minha história, o burro ia começar a chorar. Porque o negócio estava ruim, mas estava ruim. Hoje eu começo a entender que tudo passa, tudo passa. Irmão, aquela chuvarada toda que causou aquele transtorno todo. E foram 2 dias, foi aqui, né? Em Recife eu não estava aqui, eu estava em Caruaru. Eu estava a trabalho lá. Mas eu via a matéria, o pessoal, carros boiando. Aí passa 2, 3 dias, tudo seco. Parece que não aconteceu. Só quem sofreu o transtorno é que sabe a dor. Na verdade, quem entrou água em casa, quem perdeu barreiras que desmoronaram, quem perdeu a sua vida, como aquela mãe e a filha que perderam as vidas, em suas vidas ali no desmoronamento de barreiras. Então, irmão, tudo passa. Mas quando nós estamos no meio da situação difícil, parece que é eterno. E eu estava numa situação, irmão, difícil, irmão, muito difícil. E é nessa hora que os amigos são revelados. Não é não? E a gente conta dedo, e eu fiquei cotó, irmão. Eu fiquei sem dedos, porque não tinha amigos. Eu não tinha amigos. Quando você tem um pouquinho, né, aí você tem amigo, a pessoa quer ir na sua casa, quer andar com você, quer passear com você. Providencia outro vaso, que esse aqui está vencido. Então quer andar com você, mas quando a coisa fica ruim, fulano, vou na tua casa, vem não. Fulano, vai não, faz não, nem convida. Não, rapaz, eu esqueci de te convidar. Ó. Quando estava bom, você era o primeiro da lista. Quando está ruim, nem na lista você está. É assim que a coisa funciona. O banco já observou que banco só oferece crédito a quem tem dinheiro. Não é verdade? Você está com dinheiro no banco, meu amigo, o gerente te estende abraço. O que você precisar, o gerente vai levar na sua casa. Manda um motoboy lá. Quando você está liso, ele só pode mandar a polícia. Porque, irmão, é na hora da dificuldade que amigos são revelados. Quem é família? Não é verdade? O que é o trabalho? O que é o banco? É nessa hora que você começa a conhecer as coisas e as pessoas. Eu estava numa situação assim, irmão, muito, muito, muito ruim. Entendeu o que é muito, muito, muito ruim? Entendeu? Multiplique por 10. Estava muito, muito, muito ruim. E eu fui orar ao Senhor. Tem até um louvor. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu não sei se vocês conhecem esse louvor. Porque eu não sei cantar, irmãos, aí é terrível, aí vocês não entendem. Eu estou falando inglês. Eu creio que tudo é possível, de que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, e aí, apegado a esse louvor, a essa palavra, e era esse texto exatamente, estava aqui na minha cabeça. O centurião dizendo, Senhor, basta uma palavra tua. Senhor, basta só uma palavra tua, Senhor. Senhor, eu não sou digno, não sou merecedor, Senhor. Eu não tenho andado como o Senhor quer que eu ande. Mas, Senhor, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Senhor, se inclina para mim. Basta uma palavra tua, Senhor. E como se não bastasse, irmão, junto disso vem rejeição, humilhação, desprezo. Não é verdade? Quem já passou por isso, irmão? Meu Deus, que você nunca mais passe, irmão, em nome de Jesus. Porque vem humilhação, rejeição, desprezo. Irmão, abandono é terrível, irmão. A dor do abandono. Tem muita gente que até hoje sofre a dor do abandono. Foi abandonado. Aquilo deixa a alma amargurada, porque você foi abandonado. Todo mundo lhe abraça hoje, mas alguém um dia lhe abandonou. Você não foi sarado ainda. Está esse psicólogo de plantão aí. Você fica, enquanto você não liberar o perdão, essa dor do abandono fica corroendo a sua alma. Então a coisa estava muito ruim. Aí eu fui orar ao Senhor. Nessa oração eu disse, Senhor, basta uma palavra. Senhor, basta uma palavra tua. Aleluia. Será que você está conectado com os céus nessa noite, irmãos?
Será que você pode orar ao Senhor e dizer: Senhor, basta uma palavra tua, Senhor. Senhor, é só uma palavra para mudar esse quadro, para mudar essa minha vida, para mudar esse meu posicionamento. Senhor, basta uma palavra tua, Senhor. Pai, eu preciso dessa palavra, então libere essa palavra. Senhor, Pai, que os céus estejam nessa noite, Pai, convergindo em meu favor. Pai, tanta coisa nessa terra está divergindo, tanta coisa contrária, tanta coisa difícil, tanta vergonha, tanto sofrimento, tanto desprezo, tanto abandono. Pai, quanta dificuldade, mas basta uma palavra tua. Basta uma palavra, Senhor dos céus, ordena. Senhor dos céus, libera. Senhor, agora dos céus, em nome de Jesus, libera essa palavra em meu favor, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Eu orei a Deus: Senhor, basta uma palavra tua. E o que aconteceu no outro dia? Nada. Porque o servo do centurião, com a palavra do Senhor, ele foi curado quando os servos chegaram em casa. Mas comigo não aconteceu nada. Mas tem situações, irmãos, que Deus permite que passemos por um processo. E o processo de Deus é a faculdade celestial, para nos moldar, nos aperfeiçoar. Fala para o irmão: se está demorando, não reclame, não murmure. É Deus trabalhando o teu caráter, te aperfeiçoando para gerar um milagre na sua vida. Esse processo, fala para o irmão, o processo faz parte do milagre. Então confie no Senhor. Confie no Senhor. Segundo, a outra coisa que eu entendo, que a honra é um solo fértil. Fala para o irmão: a honra é uma terra, é um solo fértil. O que você planta na cultura da honra, você colhe. Amém? O Senhor diz: eu promovo aqueles que me honram. Quantos querem ser promovidos, irmão? Uau! Honra é o Senhor. Eu honro os que me honram. Então, quando eu honro ao Senhor, eu me torno uma terra fértil. Toda semente que é liberada sobre a minha vida prospera. Amém? Conta uma ilustração de que uma mulher muito rica, eu já contei isso aqui. Ela era muito rica, e ela chamou o seu servo e disse assim: olha, pegou uma caixa, encheu de esterco e mandou dar à vizinha. Embalou, botou um laço e entregou à vizinha. A vizinha, quando recebeu, o servo chegou lá meio constrangido, mas entregou. Quando a vizinha recebe, abre, olha que coisa linda. Quando abre, só tinha esterco. E ela pediu para o servo: você aguarda só um minutinho. Ela foi lá no seu quintal, pegou algumas rosas, fez um buquê de rosas, enrolou, fez um lindo buquê, escreveu um papelzinho e mandou entregar à vizinha. E quando a vizinha viu o servo voltando, perguntou: e aí, qual foi a reação delas? Ela mandou lhe entregar esse buquê. Um buquê? Sim. E tem um papelzinho escrito aí. Ela disse assim, ele disse assim: tem uma escrita dela para você. Ela: deixa eu ver isso. Cada um só dá o que tem. O que é que você está dando para Deus? Você tem honrado a Deus? Enquanto um enviou esterco, a outra enviou o quê? Flores. Irmão, quando nós estamos na cultura da honra, ainda que nos dê um limão, sabe o que a gente faz com ele? Sabe o que a gente faz com ele, igreja? É comum essa frase: se você recebeu o limão, o que é que você faz com o limão? Entendeu? Faz uma limonada, irmão. Entendeu? Quando você achar que é ruim, vai ficar bom. Porque você está debaixo da honra, debaixo da bênção. Você é uma terra fértil. Quando tentar lhe prejudicar, Deus vai usar pessoas a teu favor. Lembra da rainha Esther? Quando houve todo um planejamento para matar Mardoqueu, foi o que ele fez. Fui lá conversar com ela. Ele disse assim: eu lembro, Padre, dessa mensagem que nós ouvimos. Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus te colocou como rei, como rainha, nesse lugar. Sabe, Deus vai promover pessoas. Pega isso aí, irmão. Deus vai promover pessoas. Se você andar na cultura da honra, como solo fértil, Deus vai promover pessoas para te honrar, para te abençoar. Você vai receber convites que você nem esperava. Você vai receber promoções que você nem esperava. Você vai receber coisas que você nem esperava. Vai vir da onde você menos esperava. Porque você é terra fértil, irmão. Entendeu? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. As rosas têm tempo de vida, sim ou não? Sim ou não?
Aquelas rosas que a vizinha boa mandou para a vizinha má, tinham tempo de vida. Mas o esterco que ela mandou para a vizinha má mandou para a vizinha boa, ia durar para gerar outras rosas, porque a vizinha boa era terra fértil. Então ela pegou aquilo que era ruim e transformou naquilo que era bom. Porque quando nós andamos debaixo da honra, nós nos tornamos um solo fértil. Tudo que nós plantamos vai crescer rápido. Quem já falou no rei Midas? Quem já ouviu falar no rei Midas? Tem a história do rei Midas, que tudo que ele tocava virava ouro. Quem já ouviu falar nessa história aqui? Tudo que ele tocava virava ouro. A Bíblia diz, é porque criaram esse personagem, extraído da Bíblia, você sabia disso? Você colocava a planta dos teus pés, Deus te dá como herança abençoada. Onde você tocar, vai haver bênção, sim ou não? Cura. Então, peraí, irmão. Eu estou na cultura da honra. Amém? Eu estou debaixo da honra. Eu sou solo fértil. Onde eu coloco a planta dos pés, torna-se lugar abençoado. Amém? Pastor, aqui está um vendaval, aqui está um tornado. Irmão, deixa eu te falar, não é porque eu sou pastor, não. Porque a bênção de Deus está sobre a minha vida. E do jeito que a bênção de Deus está sobre a minha vida, olha para o irmão, pode estar sobre a sua vida também. Então, ó, tudo que eu tocar vai ser. Onde eu colocar a planta, pastor, não vá na minha casa não, que está um reboliço. Tu crê, irmão? Tu está andando na cultura da honra. Coloca os pés. Diz aqui não, Satanás. Nesse lugar não. Está alguém enfermo? Disse, com ele não. Estende as tuas mãos. Senhor, libera a palavra de cura agora, Senhor. Senhor, que fulano receba cura agora em nome de Jesus. Sabe, porque quando nós andamos debaixo da cultura da honra, quando nós andamos debaixo de fidelidade ao Senhor, nós estamos disponíveis para vivermos o milagre de Deus. A nossa colheita é uma colheita como nunca houve antes. É uma colheita de sucesso, de multiplicação. Fala para o irmão, se você estiver debaixo da honra, você vai ter uma colheita de sucesso. Vai haver multiplicação nos teus celeiros, meu irmão. Provisão de Deus. Porque é a seca do teu coração, você não vai reter. Entendeu? Você não vai guardar para você, você vai abençoar o outro. Você vai dar. A Bíblia diz que a melhor coisa é receber do que dar. Não é o que, igreja? Uau. Então, quanto mais você dá, você está dizendo, Deus, meu coração não está nisso. Quando você oferece a Isaac, você diz, Senhor, meu coração está em Ti. Entendeu? Quando você oferece Isaac, você está dizendo, Senhor, eu te amo tanto que o Senhor é mais importante para mim do que Isaac. Aí eu quero viver um milagre, mas eu não estou como um solo fértil, eu não estou disponível, a minha colheita está mirrada, sabe, os inimigos estão entrando na minha terra, estão levando tudo que eu plantei, tem alguma coisa errada. Preciso rever isso aí. Mas quando eu estou debaixo da honra, eu me torno um solo fértil. Repete comigo, eu sou terra fértil. Desse jeito você não é não, irmão. Eu sou terra fértil. Você nem acredita no que você é. Se você não acredita no que você é, eu vou acreditar em você, irmão. Fala aí. Eu sou terra fértil. Eu sou terra fértil, irmão. Amém? Tudo que plantar nessa terra vai se multiplicar. Tudo que Deus colocar nas minhas mãos vai multiplicar, sim. Porque eu sou terra fértil. Deus sabe onde está meu coração. Deus sabe o meu coração, Deus prescruta o meu coração e sabe que eu não estou fazendo assim, ó. Eu estou abençoado. Eu entendi a cultura do melhor dar. E quando eu entendo isso, a minha colheita é extraordinária. Meu casamento é extraordinário. Sabe, meu trabalho é extraordinário, irmão. Aonde eu for, muda tudo, irmão. Porque o Senhor está comigo, a bênção do Senhor está sobre a minha vida. A honra, estou encerrando de verdade. A honra, ela toca a graça de Deus. Meu Deus. A honra toca a graça de Deus. Pela graça sois? Há merecimento? Não. Nós merecemos? Não. Quem somos nós?
O que disse o centurião: eu não sou nem digno de receber da minha casa. Debaixo do meu telhado eu não tenho condições nenhuma. Mas, por honrar ao Senhor, eu estou atraindo a graça de Deus ao meu favor. Você está entendendo isso? E essa graça, ela vem com cura, com libertação, com multiplicação, com salvação, com restauração, com quebra de cadeias, colocando em liberdade aquele que estava preso, levantando aquele que estava caído, dando força àquele que está cansado, dando visão àquele que está cego, levantando do leito aquele que está enfermo, porque eu estou trocando a graça de Deus com a minha atitude de honra. Você está entendendo isso? Se você andar na cultura da honra, se você andar em honra diante do Senhor, o favor de Deus, a graça de Deus, fala para o irmão, a graça de Deus vai te alcançar. Quantos estão aqui comigo nessa noite, irmãos? Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite, irmão? Aleluia. A graça de Deus vai te alcançar, querido. Quando você anda em honra, você vive a graça. Para isso eu preciso aprender uma lição que é muito importante. Não tratar de forma comum Deus nem as coisas de Deus. Não podemos nos tornar críticos daquilo que Deus está fazendo. Precisamos nos tornarmos, sabe, adoradores de Deus. Mateus 10:40 diz: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quando eu honro ao Senhor, eu estou convergindo o céu ao meu favor. A Bíblia diz que quem honra um profeta recebe o quê? Se você honrar, Deus vai te honrar. Fala para o irmão assim: com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Você está entendendo isso? A honra ao Senhor faz com que haja uma liberação de unção da parte de Deus para nos promover e nos colocar em lugares altos. Quando você honra o Senhor, Deus dos céus libera uma unção sobre a sua vida, que vai te promover aonde você estiver, irmão. Você vai fazer a diferença. Lembra daquela historinha do vagalume? Quem lembra da historinha do vagalume? A historinha do vagalume diz assim que um dia o vagalume saiu a passear e a cobra faminta começou a perseguir o vagalume. Presta bem atenção, a gente está terminando. E ela começou a perseguir o vagalume. E o vagalume voou bastante. Chegou uma hora que o vagalume não conseguiu mais voar e parou, cansado. E o vagalume, olhando para a cobra, disse: dona, coisa ruim, eu não vou saciar a sua fome porque eu sou pequenininho. Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Por que você quer me destruir? A cobra, olhando faminta para o vagalume, disse: porque o seu brilho me incomoda. Deixa eu te falar, irmão. Quando você anda na cultura da honra, Deus te promove. Mas essa promoção vai fazer com que muitas pessoas fiquem ciumadas. Quando você se destaca, quando você floresce onde você está plantado, felizmente tem algumas pessoas que não se alegram com você. Então não precisa você se afastar. Continue brilhando. Continue sendo quem você é em Deus, e Deus vai te honrar. Quando nós honramos ao Senhor, andamos na cultura da honra, as coisas se tornam mais acessíveis. É como andar de elevador. Aperta o botão, precisa fazer força. Tem muita gente fazendo força, irmão, para conquistar coisas que só através da honra será liberada. Você está entendendo isso? Tem muita gente demandando força com coisas que só através da honra vai ser liberada. Guarda isso aí. Enquanto você não honrar, você vai continuar se desgastando. Enquanto você não honrar, você vai continuar demandando força.
e não vai conquistar. A unção que você respeita é a unção que você recebe. Quer unção? Então respeita a unção. Respeite a honra. A sua gratidão deve ser uma expressão de honra ao Senhor.